O milionário ajuda a mendiga negra e a pátria amor transforma tudo. Era uma noite quente e brilhante na metrópole. As luzes brilhantes reluziam nas janelas dos arranha-céus. A festa que Rafael acabara de deixar era repleta de glamour. Gente linda, roupas de grife, champanhe cara e sorrisos artificiais. Mas na saída, a atmosfera mudou. O ar pesado da cidade estava carregado de uma energia diferente. Foi então que ele a viu. Clara, sentada em um canto. Uma mulher negra de olhar penetrante, vestida com farrapos e com uma expressão que misturava tristeza e sabedoria. Algo a envolvia, uma aura que o parou instantaneamente. O contraste era gritante, enquanto o mundo vibrante se movia ao seu redor. Ela permaneceu ali, imóvel, como uma estátua de dor. Por que você está aqui? Rafael se pegou pensando, a curiosidade o consumindo. Ele nunca havia conversado com alguém como Clara. Aquelas olheiras profundas eram mais que marcas de uma vida dura. Haviam histórias, segredos. Decidiu ajudá-la. Rasgou um pedaço da sua fortuna e comprou roupas novas e um monte de comida. Ao entregar o pacote, os olhos de Clara brilharam, mas não apenas por gratidão. Havia algo mais, um mistério que pulsava entre eles. As conversas começaram em meio a garfadas apressadas e risadas descontraídas. Clara falava sobre a vida nas ruas, e suas palavras tinham um peso que Rafael não conhecia. Algo que o forçou a confrontar seus próprios privilégios. Você, com todo o seu dinheiro, o que realmente sabe sobre viver? Ela perguntava e cada frase dela era um soco no estômago. Rafael sentia um nó na garganta, um aperto no peito. O que era a riqueza, se não levada à solidão? Com o tempo, as visitas se tornaram frequentes. Ele se esquecia do olhar crítico da família, das risadas questionadoras dos amigos. Tudo o que importava era Clara e o jeito que suas palavras ecoavam na alma dele. Mas a conexão fazia mais que aquecer o coração, levantava questões. O que pensa que os outros vão dizer? Ele se pegou pensando. Os olhares julgadores estavam sempre por perto, como sombras. Mas Rafael não se importava. Até que um dia, uma verdade emergiu como água turva de um poço profundo. Rafael, há algo que preciso te contar. Clara hesitou e o mundo pareceu parar. As palavras não diziam apenas respeito ao que ela era, mas sobre sua identidade. O segredo que guardava poderia despedaçar tudo, a relação deles, a vida que ele havia idealizado ao seu lado. Ele não sabia se estava pronto para ouvir. A vida é feita de escolhas e eu escolhi um caminho diferente. O medo dele cresceu e um frio na barriga disparou em seu corpo. O que ela significava? O que isso significava para eles? Rafael estava prestes a descobrir que o amor não se tratava apenas de sentimentos, mas de aceitar cada fragmento do passado do outro. Ao mesmo tempo, ele também teria que encarar a verdade sobre sua própria vida, repleta de camadas que ele se recusava a ver. E agora, com um segredo pairando no ar, tudo estava em jogo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael, há algo que preciso te contar. Clara hesitou e o mundo pareceu parar. Ele prendeu a respiração, o coração martelando no peito. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras dela caíram pesadas entre eles. O que poderia ser tão devastador? Ele a observou, buscando entender o que a impedia de continuar. Os olhos dela desviaram, como se a vergonha a consumisse por dentro. A hesitação prolongava o silêncio, e Rafael sentiu um arrepio na espinha. O que você quer dizer, Clara? A voz dele saiu baixa e insegura, quase um sussurro. Ela respirou fundo, como se tentasse reunir coragem. Eu cresci em um ambiente diferente, Rafael. Uma vida de mentiras. Eu não sou apenas uma mendiga. Eu sou fugida. As palavras escaparam e um peso imenso se instalou entre eles. Fugida de um lar que não existe mais. Eu tô sendo procurada. Um frio percorreu seu corpo. Procurada? Por quem? Uma onda de terror invadiu Rafael. As peças começaram a se encaixar, mas ele não queria acreditar. A ideia de que Clara, tão radiante e sensível, estava envolta em perigos, a deixou ainda mais real. Quando a minha família descobriu que eu não era como eles, não aceitei-o. Que esperavam de mim? Fui embora, mas eles me querem de volta. O queixo dela tremia enquanto lágrimas começavam a surgir. A vida na rua foi melhor do que viver debaixo daquele teto cheio de regras e ódio. Antes que Rafael pudesse digerir a revelação, um barulho alto cortou o ar. Um grupo de homens apareceu do nada, em meio às sombras da noite. Eles riam, mas havia algo ameaçador em suas vozes. Clara congelou. Seus olhos se arregalaram e um instinto primal tomou conta dela. Eles vieram me encontrar. A voz dela saiu como um grito abafado e Rafael sentiu seu sangue ferver. Corra! Ele não teve tempo de pensar. Agarrou a mão dela e puxou-a para trás. Mas os homens estavam mais próximos. Um deles, com um olhar que exalava raiva, gritou: Clara! Você finalmente voltou para nós! O som ecoava como um trovão na noite, e uma onda de desespero tomou conta de Rafael. Você não pode me levar de volta! Eu não sou mais aquela pessoa! Clara implorava, e o rosto dos homens começaram a se tornar mais claros nas luzes trêmulas da cidade. Era uma cena digna de pesadelo. A tensão aumentou a cada segundo. Rafael olhou para Clara, que estava paralisada pelo medo. Fique perto de mim. Eu não deixarei que te levem. E sem pensar, ele segurou a mão dela mais forte, determinado a protegê-la a todo custo. Mas, no fundo, ele sabia que não se tratava apenas da proteção dela, mas também dele. Os homens avançavam, com expressões frias e decididas. Você não pode escapar do seu passado, Clara. Um deles avançou, mas Rafael estava decidido. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele se preparava para lutar. Mas o que ele não esperava era o olhar de Clara. Havia uma mistura de gratidão e tristeza em seus olhos. Ela sabia que a situação ia além deles. Rafael, ela começou. Mas as palavras nunca saíram. Um grito ecoou da multidão que se aproximava, e tudo desmoronou em um instante. Os homens se aproximaram rapidamente, enquanto Rafael tentava distorcer a realidade à sua frente. Não levem ela! Mas nem tudo o que ele pensava que saberia sobre ela estava prestes a se revelar. E o que viria destruiria a imagem que ele tinha construído.
Uma verdade obscura se aproximava nas sombras. Os olhos de Clara brilharam com um misto de medo e esperança, enquanto o peso da realidade os atingia. O que eles realmente eram um para o outro poderia mudar tudo. E agora, com os homens à vista, a única certeza que restava era a incerteza do que aconteceria a seguir. Rafael estava paralisado. Olhando para Clara, percebia a mistura de medo e esperança nos olhos dela. Os homens se aproximavam. O pânico do mundo exterior contrastando com o silêncio sufocante. Entre eles, as palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente. Você não pode escapar do seu passado, Clara. Um deles gritou, e a tensão no ar se tornava palpável. Foi quando, de repente, um estrondo ensurdecedor cortou a noite. Um carro em alta velocidade surgiu descontrolado, derrapando na calçada. Rafael teve apenas tempo de puxar Clara para o lado, enquanto o veículo parava abruptamente, bem diante deles. O impacto foi tão intenso que os homens recuaram, surpresos com a reviravolta inesperada. O silêncio tomou conta. Eles estavam todos em choque. Sem saber o que esperar, Rafael e Clara se afastaram, ainda trêmulos. Do carro, alguém saiu rapidamente. Era um homem alto, com uma expressão determinada e olhos que brilhavam com uma intensidade assustadora. O coração de Rafael disparou. Quem era aquele? O desconhecido olhou diretamente para Clara, seu tom de voz grave cortando a tensão. Clara, vamos! Você precisa vir comigo agora! Eles não podem te pegar! A expressão de Clara mudou instantaneamente. O medo que a dominava se transformou em algo parecido com alívio. Santiago? A voz dela tremeu, quase incrédula. Rafael observava tudo, sem saber se tinha que se assustar ou se sentir esperançoso. Quem era aquele Santiago? Por que Clara parecia tão próxima a ele? Eu não posso! Eles estão atrás de mim! Clara gritou, seu olhar se deslocando rapidamente para os homens que se aproximavam novamente. O homem de dentro do carro começou a andar na direção deles, como se estivesse pronto para enfrentar a ameaça. Não importa, você precisa sair dessa vida. Rafael, em um misto de confusão e um desejo desesperado de proteção, aproximou-se de Clara. Clara, o que está acontecendo? Sua voz era quase um sussurro, carregada de insegurança. Rafael, eu não estou apenas fugindo. Eu sou mais do que você imagina. Santiago é meu irmão. A revelação caiu como um balde de água fria. Ele não conseguia processar essa nova informação. Irmão? Tudo o que pensou saber sobre Clara fez uma reviravolta. Eles estão me caçando desde que eu fugi. Ele pode me ajudar. Ele é meu único laço com o passado. Os homens estavam a poucos passos e a situação se tornava cada vez mais desesperadora. Clara estava dividida entre o medo pelo passado e a esperança que Santiago representava. Rafael sentia a adrenalina pulsando em suas veias, mas um nó na garganta o impedia de fazer algo útil. Então você não só é uma mendiga, mas uma fugitiva de uma vida que também envolvia seu irmão? O que mais você não está me contando? Nesse instante, um dos homens mais ousado avançou. Você não pode me esconder, Clara. Ninguém pode. Os olhos dele eram vazios, carregados de uma raiva instintiva. A cena parecia um filme de ação. E Rafael sabia que precisava fazer algo. Ele olhou para Santiago, que tinha um olhar firme. Pegue ela e saia. Os olhos de Santiago responderam, carregados de determinação, enquanto ele se aproximava dos homens.
Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais inesperado. Santiago, num movimento rápido, tirou algo do bolso. Uma arma! Rafael sentiu a vida sair de suas pernas. Um medo que não conseguia controlar. Não! Ele gritou, mas a palavra apenas ecoou no ar pesado. Santiago agarrou Clara. Ele precisa entender que não pode tocar nela. O homem avançou e tudo parecia se desenrolar lentamente. Rafael se viu no meio de uma tempestade, um cenário que não esperava. Tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar. E nesse momento tenso, perguntas surgiram como chamas. O que mais Clara escondia? O que de verdade estava em jogo? E quem realmente era Santiago? O mistério crescendo, a única certeza que restava era a inevitabilidade do que viria a seguir. Rafael estava paralisado. Olhando para Clara, percebi a mistura de medo e esperança nos olhos dela. Os homens se aproximavam, e o pânico do mundo exterior contrastava com o silêncio sufocante entre eles. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente. Você não pode escapar do seu passado, Clara. Um deles gritou, e a tensão no ar se tornava palpável. Então aconteceu. Um estrondo cortou a noite. O carro que parou abruptamente não era qualquer um. Era um carro luxuoso que não deveria estar ali, e toda a situação parecia surreal. Um homem alto, determinado, saiu do veículo. Rafael sentiu um frio na barriga. Quem era aquela figura imponente? Mas ele não tinha tempo para pensar. Santiago estava determinados e os homens ameaçadores ainda avançavam. Clara, vamos! Você precisa vir comigo agora! Eles não podem te pegar. A voz do homem era autoritária e profunda. Clara, embora assustada, visivelmente reconhecia aquele homem. Rafael estava confuso, sem entender o que estava acontecendo. O choque em seu olhar refletia a incerteza. Quem era Santiago? O irmão? O que mais ele não sabia? Rafael, eu não estou apenas fugindo. Eu sou mais do que você imagina. Santiago é meu irmão. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Ele queria acreditar que conhecia Clara, mas agora tudo parecia distante, desmoronando ao seu redor. O pânico aumentava. Então você não só é uma mendiga, mas uma fugitiva de uma vida que também envolvia seu irmão? O que mais você não está me contando? Sua voz estava trêmula. A pressão dos homens crescia. As sombras se aproximavam. E o tempo parecia espremer tudo. Clara, agora não é a hora! Santiago gritou, assustando a todos. Um dos homens avançou com um olhar ameaçador. Rafael não poderia deixá-la sozinha. Fique perto de mim. Ele disse, sentindo a adrenalina correr. Mas Clara já estava em um conflito interior, dividida entre duas vidas. Então, tudo mudou. Em um instante, Santiago, com uma agilidade impressionante, puxou algo do bolso. Uma arma. O som do metal ecoou e Rafael gelou. Não! Ele gritou. Aquela era uma situação que nunca imaginou. Ele não queria que Clara se metesse em mais confusão. Mas a atmosfera estava eletrificada. Uma das figuras ameaçadoras começou a rir. Um riso cruel e desdenhoso. Você acha que pode proteger ela com isso? Isso não vai acabar bem. A tensão explodiu. Rafael sentiu o coração disparar e o corpo tremer. Ele queria controlar a situação, mas tudo o que fazia parecia só piorar. E foi então que, em um momento surreal, uma explosão retumbou à noite.
O carro em que Santiago chegou parecia estar pegando fogo. O calor intenso e a fumaça começaram a se espalhar, e uma onda de pânico tomou conta do grupo. Não é apenas fumaça. A explosão tinha sido planejada. Uma armadilha! Corra! Agora! Santiago bradou. Mas a visão de Rafael tornou-se turva. Ele olhou para Clara e viu a compreensão em seus olhos. Rafael, você precisa saber. Ao tentar responder, um grito estrondoso surgiu do fundo e o chão parecia se abrir. A verdade estava mais próxima do que pensava. Clara olhou diretamente nos olhos de Rafael. Você não pode confiar nele. Santiago, ele não é meu irmão. Ele é... As palavras dela se perderam em meio ao caos, sufocadas pela fumaça e pela explosão. Santiago, agora perdido. Na confusão, virou-se repentinamente. Clara, não diga! Não é hora! Eles vão nos ouvir! Mas o pânico cobre as palavras, revelando uma verdade muito mais sombria. O laço não era fraternal, mas algo mais sombrio, mais assustador. As sirenes começaram a soar à distância. Rafael olhou novamente para Clara. Que segredo era esse? O que mais ele não sabia? As sombras do passado estavam se revelando, e ele só conseguia pensar em uma coisa. O que realmente significava amar alguém que carregava tantos segredos mortais? Ao prosperar da fumaça, ele percebeu que estava prestes a descobrir a resposta. Mas com ela viria um preço que ele jamais imaginou. E deixou o futuro em aberto. Uma pergunta sem resposta. Pairando no ar, quem eram eles verdadeiramente um para o outro? Rafael estava paralisado. Olhando para Clara, percebia a mistura de medo e esperança nos olhos dela. Os homens se aproximavam e o pânico do mundo exterior contrastava com o silêncio sufocante entre eles. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente. Você não pode escapar do seu passado, Clara. Um deles gritou e a tensão no ar se tornava palpável. Então, aconteceu. Um estrondo cortou a noite. O carro que parou abruptamente não era qualquer um. Era um carro luxuoso que não deveria estar ali. E toda a situação parecia surreal. Um homem alto, determinado, saiu do veículo. Rafael sentiu um frio na barriga. Quem era? Aquela figura imponente! Mas ele não tinha tempo para pensar. Santiago estava determinado e os homens ameaçadores ainda avançavam. Clara, você precisa vir comigo agora. Eles não podem te pegar. A voz do homem era autoritária e profunda. Clara, embora assustada, visivelmente reconhecia aquele homem. Rafael estava confuso, sem entender o que estava acontecendo. O choque em seu olhar refletia a incerteza. Quem era Santiago? O irmão? O que mais ele não sabia? Rafael, eu não estou apenas fugindo. Eu sou mais do que você imagina. Santiago é meu irmão. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Ele queria acreditar que conhecia Clara, mas agora tudo parecia distante, desmoronando ao seu redor. O pânico aumentava. Então você não só é uma mendiga, mas uma fugitiva de uma vida que também envolvia seu irmão? O que mais você não está me contando? Sua voz estava trêmula. A pressão dos homens crescia.
As sombras se aproximavam e o tempo parecia espremer tudo. Clara, agora não é a hora! Santiago gritou, assustando a todos. Um dos homens avançou com um olhar ameaçador. Rafael não poderia deixá-la sozinha. Fique perto de mim, ele disse, sentindo a adrenalina correr. Mas Clara já estava em um conflito interior, dividida entre duas vidas. Então, tudo mudou em um instante. Santiago, com uma agilidade impressionante, puxou algo do bolso, uma arma. O som do metal ecoou e Rafael gelou. Não! Ele gritou! Aquela era uma situação que nunca imaginou. Ele não queria que Clara se metesse em mais confusão. Mas a atmosfera estava eletrificada. Uma das figuras ameaçadoras começou a rir. Um riso cruel e desdenhoso. Você acha que pode proteger ela com isso? Isso não vai acabar bem. A tensão explodiu. Rafael sentiu o coração disparar e o corpo tremer. Ele queria controlar a situação, mas tudo o que fazia parecia só piorar. E foi então que, num momento surreal, uma explosão retumbou à noite. O carro em que Santiago chegou parecia estar pegando fogo. O calor intenso e a fumaça começaram a se espalhar, e uma onda de pânico tomou conta do grupo. Não era massa! A explosão tinha sido planejada, uma armadilha! Corra, agora! Santiago bradou, mas a visão de Rafael tornou-se turva. Ele olhou para Clara e viu a compreensão em seus olhos. Rafael, você precisa saber. Ao tentar responder, um grito estrondoso surgiu do fundo, e o chão parecia se abrir. O desespero tomou conta de Rafael. Ele olhou para Santiago, e algo em seu olhar começou a mudar. O que você está escondendo? Rafael questionou, percebendo que a verdadeira natureza de Santiago estava prestes a ser revelada. Mas antes que alguém pudesse responder, uma figura familiar surgiu das sombras. Era a mãe de Rafael, a própria mulher que ele pensou estar longe e desaparecida. Ela parecia diferente, com uma expressão de dor misturada com determinação. Rafael, você não entende. Este mundo não é o que parece. A revelação deixou todos em choque. Clara olhou para a mulher, piscando como se tentasse conectar as peças. O que você está fazendo aqui? Clara questionou, um misto de confusão e temor. Eu vim proteger você, Clara. Fui eu quem a colocou em perigo, e infelizmente, agora também a ele. A mãe de Rafael esclareceu, com a voz trêmula. Os homens que se aproximavam hesitaram. E Rafael sentiu que tudo o que ele conhecia estava se desintegrando. Você conhece Clara? Rafael estava atordoado. A verdade estava se desenrolando, tão caótica quanto as chamas ao fundo. E enquanto o passado e o presente se chocavam, uma pergunta pairava no ar. Quem eles realmente eram uns para os outros? O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras e segredos? Enquanto as sirenes se aproximavam e a noite se tornava ainda mais irreal, Rafael percebeu que a situação tinha ido muito além das suas capacidades de controle. Ele estava prestes a descobrir que os laços que pensava fortes eram feitos de fios frágeis e que a verdade estava prestes a desmoronar sobre eles. Ele respirou fundo, sabendo que tudo estava em jogo. Rafael estava paralisado. Olhando para Clara, percebia a mistura de medo e esperança nos olhos dela. Os homens se aproximavam e o pânico do mundo exterior contrastava com o silêncio sufocante entre eles. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente. Você não pode escapar do seu passado, Clara! Um deles gritou e a tensão no ar se tornava palpável.
Então tudo mudou em um instante. A mãe de Rafael, com seu olhar perdido e marcado pela dor, estava ali, revelando uma ligação inesperada. Rafael, você não entende! Este mundo não é o que parece! Sua voz era um lamento que cortava o ar como um fio afiado. Fora do controle, os homens recuaram por um momento, confundidos. O tempo parecia estagnar, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se mover de forma estranha. Clara, atordoada, olhou entre eles. As sirenes soavam ao fundo. E o fedor de fumaça enchia o ar. A situação estava prestes a explodir, de maneira literal e figurativa. Clara, você precisa saber a verdade. A mãe de Rafael continuou apressando-se. Você não pode ficar aqui. Ela estava determinada. Então, um dos homens, o mais ousado, avançou, rindo. Fugindo do quê, Clara? Você não pode escapar do seu passado. As palavras dele eram como um chamado ressoante, intensificando a tensão. O que estava acontecendo? Rafael mal conseguia acompanhar. Então, uma sacudida na multidão. Santiago, o homem que havia chegado em um carro luxuoso, começava a se aproximar perigosamente. Não só isso, ele levantou a arma e, com um movimento rápido, apontou para os homens. Deem um passo à frente e eu os derrubo. Sua voz era firme, mas Rafael podia ver o medo nos olhos de Santiago. O caos estava instalado. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, tudo foi interrompido por um grito que ecoou na sombra da noite. Parem! Era uma figura feminina, graciosa e poderosa, que surgiu como um furacão, empurrando Clara para o lado. Mãe! Clara soltou. O choque a paralisou. Você me abandonou, gritou a mulher, sua voz cortante. Era só questão de tempo. Não há fugas. Clara, você não pode fugir do que é. A expressão de Clara se transformou em desespero. Rafael ficou em choque. O que estava acontecendo? As peças começaram a se mover em direções opostas. E a verdade começou a aparecer em flashes. Você não é apenas uma fugitiva. Você é parte de algo muito maior e eu sou a razão de você estar aqui. A mulher de olhos intensos lançou um olhar penetrante e tudo parecia um pesadelo congelado no tempo. Má! Clara sussurrou, sem conseguir acreditar na revelação. A mulher diante dela não era apenas uma estranha, mas a razão de tudo. Rafael olhou atordoado enquanto a tensão aumentava. A família, o passado, tudo desmoronando, como cartas de um baralho mal montado. No meio do caos, a mãe de Rafael recuou, como se percebesse que estava no centro de algo assustador. Olhando para Santiago, ela completou. Nós precisamos falar agora. Cada palavra dela era um aviso. Um pedido para que ninguém percebesse o que estava prestes a se revelar. Então, do nada, a arma de Santiago disparou. O primeiro tiro, um estrondo ensurdecedor, cortou a noite e atingiu uma das sombras que se aproximavam. O homem caiu, a cena transformando-se em um espetáculo de horror. Um segundo seguiu, e o terceiro ecoou como se o tempo tivesse encurtado. As luzes da cidade eram apenas um fundo agora. Enquanto o mundo ao redor dele se tornava um turbilhão de gritos e desespero. Rafael olhou para Clara. O que mais ela não tinha lhe contado? O que estava acontecendo com ela? Parado no meio do campo de batalha, ele percebeu que não apenas os segredos estavam sendo revelados, havia um risco agora que ele jamais tinha imaginado.
E no meio da confusão, tudo mudou. O que era uma busca pela verdade agora se tornava uma luta pela sobrevivência. As sirenes se aproximavam, mas os segredos mais profundos ainda estavam por vir. O que exatamente era Clara, senão uma simples mendiga? Seu mundo estava prestes a desmoronar, de uma maneira que Rafael nunca poderia prever. E enquanto o caos continuava, a única certeza que restava era que o futuro deles estava mergulhado em mistério e perigo. Rafael estava paralisado. A cena diante dele parecia um pesadelo. Clara, seu olhar entre o desespero e a esperança, a mãe dele, uma revelação incrivelmente dolorosa. Os homens ameaçadores hesitaram por um momento, mas a tensão era palpável. Depois do tiro disparado por Santiago, as sirenes se aproximavam, cortando o ar abafado com um som cortante. "Corra!" gritou Santiago. Mas Rafael estava paralisado, os pensamentos rodopiando em sua mente. O que estava acontecendo? Clara, a mendiga que ele ajudara, era agora uma fugitiva. E quem era realmente seu irmão? As respostas pareciam estar nas sombras, mas próximo o suficiente para que ele sentisse o cheiro do perigo. E então, num momento de calmaria inusitada, tudo mudou. O telefone celular de Clara começou a tocar. Um toque distinto que arrebentou o silêncio. A insistência do som ecoava como um sinistro alerta. Clara parecia hesitar, seus olhos brilhando com uma mistura de temor e necessidade. "Você não pode atender!" Santiago gritou, a urgência em sua voz misturada ao desespero. Mas Clara, com a expressão de quem estava em conflito, lentamente colocou a mão no bolso e retirou o aparelho. Era uma mensagem, e ela leu com uma intensidade que fez seu coração acelerar. É o meu pai! Ele sabe onde eu estou! O choque foi como um tapa na cara de Rafael. O pai dela? Mas como? Ele mal conseguia formular a pergunta. O que mais ele não sabia sobre Clara? A ideia de que o pai pudesse estar atrás dela agora era descabida. Por que ela não falou antes? Clara começou a tremer. A mensagem piscando na tela. Uma sombra de terror cruzando seu rosto. Ele falou que se eu não voltar, ele vai fazer algo com você, Rafael. E essas palavras perfuraram Rafael como uma faca quente. Um nó se formou em sua garganta enquanto a realidade do que ela disse drenava a coragem dele. O que quer que fosse, agora estava mais real do que nunca. "Rafael, você não pode deixar que ele te pegue!" gritou Santiago como um desespero velado. Um dos homens, que ainda se mantinha em alerta, riu escarninhando. "Você pensa que pode escapar de tudo isso? Você não tem para onde ir!" O caos se intensificava. Mas a verdade que Clara trouxe à tona parecia mais devastadora do que qualquer uma daquelas ameaças. Os homens se moviam lentamente, rodeando o grupo. Rafael olhou em volta, tentando manter a calma. O que tinha que fazer? Ele queria proteger Clara, mas como? O silêncio antes do grito estava dentro dele. Então, um estrondo repentino fez todos se virarem. Um carro, não o de Santiago, surgiu batendo forte na calçada e derrapando. As portas se abriram e do veículo saíram várias figuras desconhecidas, homens musculosos com tatuagens e um ar ameaçador. Eles eram novos no jogo, mas não pareciam amigos. "Clara, você realmente pensou que poderia fugir de nós? Agora você não tem saída!" um deles exclamou. E Rafael sentiu uma onda de calor correr por suas veias. "Essa não é a hora! Precisamos da Clara!" Santiago gritou novamente, mas a atmosfera tinha mudado.
As novas figuras traziam um ar carregado de ressentimento e desejo de controle. O que era uma simples confissão se transformou em um desespero coletivo. Diante da pressão crescendo, Rafael fez uma escolha. Ele agarrou a mão de Clara. Nós precisamos ir, agora! Mas um dos homens o empurrou para trás e Rafael caiu de joelhos. Ao levantar os olhos, algo inesperado ocorreu. Clara, em um impulso, gritou: "Basta! Você não pode me controlar! Eu não sou o que você pensa que sou!" As palavras foram como um soco no estômago para todos. Ali, uma tensão pesava no ar. E então ela começou a falar: "Foi criada sob mentiras. E você, pai, sempre foi o motivo do meu sofrimento." Rafael observou, boquiaberto. A revelação girou o mundo ao seu redor. O homem que estava prestes a levá-la embora é seu pai. Não um qualquer, mas aquele que a obrigou a correr. A resposta que ele procurava agora desencadeava algo muito maior. E então, gritos ensurdecedores silenciaram a cidade, enquanto os homens e a mãe de Rafael, que agora também estava ali, observavam apavorados. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. As verdades estavam se chocando, e a linha entre passado e presente se tornava borrosa. Uma realidade obscura e devastadora cercava aquele momento. E enquanto a tempestade se desenrolava, Rafael estava ciente de que nada mais seria como antes. E a única certeza que restava era a pergunta a assombrá-lo: qual era a verdadeira identidade de Clara? E o que mais ela escondia? Enquanto Clara falava, o mundo ao redor parecia desmoronar. A revelação de que seu pai estava atrás dela estava agindo como um veneno, infiltrando-se no coração de Rafael. O olhar dela, entre o medo e a determinação, fazia ele se sentir impotente e apavorado. E então, tudo explodiu. Uma série de gritos e barulhos ecoou em meio ao caos. As figuras sombrias hesitaram, mas a tensão era palpável. Clara, ainda segurando o celular, apertou os olhos como se visse algo horrível nas mensagens. "Rafael, ele está aqui. Ele chegou." Um homem mais alto e forte apareceu do nada, forçando seu caminho entre a multidão. E o que era um momento de revelação tornou-se um cenário de terror. "Clara!" Ele gritou com uma voz que ressoava a autoridade. E Rafael sentiu como se um frio penetrante tivesse tomado conta do seu corpo. O homem que se aproximava tinha um ar de predador. E toda a fúria que ele emitia se voltava direto para Clara. "Pai!" Clara gritou, um misto de desespero e raiva. O homem parou, os olhos queimando com uma fúria que Rafael nunca tinha visto antes. "Você não vai sair impune." "Dessa, minha filha." Rafael se levantou, a adrenalina bombeando em suas veias. "Você não vai fazer nada com ela." A ousadia nas suas palavras era quase uma mentira. O que ele poderia fazer contra aquele gigante? Mas a necessidade de proteger Clara empurrava-o para frente. Santiago tentou intervir. "Nós precisamos sair daqui agora." Mas não havia como escapar. O homem com o olhar feroz deu um passo à frente, como se estivesse pronto para atacar. "Se você acha que pode fugir da família, você vai se arrepender, Clara." Quando o silêncio pairou momentaneamente, Clara olhou nos olhos do pai. "Eu não sou mais quem você pensa. Eu não sou sua propriedade." A voz dela estava carregada de uma coragem que Rafael admirava. Mas o que aconteceu a seguir foi um verdadeiro choque. O pai dela, com um gesto súbito, puxou uma arma de dentro do casaco. O tempo parecia desacelerar. "Você não vai escapar! Olhe para o que você se tornou!"
Ele apontou a arma para Clara e o coração de Rafael parou. Não! Ele gritou, cada músculo do corpo contraindo-se, quase paralisado pelo medo. Mas Clara, em vez de flanquear, se manteve firme. Você não me controla mais. Então, no meio do pânico, um disparo ecoou. O mundo girou e tudo parecia um filme em câmera lenta. Rafael viu Clara sendo empurrada para trás, mas o tiro não atingiu ela. Caíra atingindo Santiago, que tinha se colocado à frente, tentando proteger Clara. Santiago! Rafael gritou, seu corpo se movendo como um míssil em direção ao irmão dela. Santiago caiu, vermelhos pingos de sangue contra a calçada. Rafael viu a vida escorregar pelos dedos dele. O horror e desespero quebraram seu ser. Clara caiu ao lado dele, as lágrimas misturando-se com o sangue que espirrava. Não! Não, por favor, não! Ela chorava, os olhos suplicantes fixos em Santiago, sua expressão de dor imutável. Eu não posso deixar você ir, Santiago murmurou, a voz fraca, quase inaudível. O que estava acontecendo? Rafael sentiu que o chão se abria sob seus pés. Tudo o que conhecia e entendia sobre esses dois estava agora em questão. Qual era a verdadeira ligação deles? E então, uma revelação chocante tomou conta do ar pesado. Ele não é meu irmão, Clara sussurrou, a fraqueza nas suas palavras cortando a atmosfera. Ele é, na verdade, meu amante. Foi forçado a viver essa mentira. O que eu não contei é que ele me salvou, mas ele também está ligado ao meu pai. As palavras cortaram mais fundo que a bala. O mundo ao redor deles desmoronou e Rafael ficou em estado de choque. Ele olhou para Clara, com um nó na garganta. O passado, o presente, tudo parecia um emaranhado de mentiras. Os homens ameaçadores ao redor, agora observando a cena, riram de maneira sarcástica. Olha só, uma nova relação revelada. O que mais você está escondendo, Clara? Um deles se aproximou, os olhos cheios de hostilidade. O coração de Rafael disparou. O que mais Clara não tinha contado? O que mais havia escondido sob o peso de seus segredos? Ele se viu numa tempestade, com cada fio de sua realidade se desfiando diante dele. A única certeza agora era a incerteza de tudo. Cada respiração deles carregava a tensão do desconhecido. E enquanto o verdadeiro passado começava a ser desvendado, Rafael só podia pensar o que mais estava por vir. Enquanto Clara falava, o mundo ao redor parecia desmoronar. A revelação de que seu pai estava atrás dela era como um veneno que se infiltrava no coração de Rafael. Ele viu o olhar dela, mesclando medo e determinação. A tensão era insuportável. E então tudo explodiu. Os gritos ecoaram. Os homens hesitaram. Clara, ainda segurando o celular, olhou para a Pela e a expressão em seu rosto mudou. Rafael, ele está aqui. Ele chegou. A cada sílaba, um frio cortava o ar. O pai dela apareceu, imponente e ameaçador, como uma sombra que se tornava mais escura a cada passo. O homem gritou. Clara! O medo nas palavras dela gritou para Rafael. Ele se levantou, buscando coragem. Você não vai fazer nada com ela! Mas aquela adrenalina não era o suficiente. O homem era um monstro. As ameaças pairavam como nuvens escuras, prestes a se romper. Você não tem ideia do que está fazendo.
O pai de Clara lançou um olhar desafiador. Fugindo de casa não vai salvar sua pele. E quanto mais falava, mais se tornava claro que ele não estava apenas ameaçando. Ele estava convencido de que tinha o controle. Clara, segurando o celular, agarrou a mão de Rafael. Ele não vai me pegar, Rafael. Eu sou mais forte agora. A determinação dela iluminava, mas Rafael sentiu um nó se formar na garganta. O que ele poderia fazer? E o que a manteria segura? No instante em que o silêncio pareceu engolir tudo, o celular na mão de Clara mostrou uma mensagem que fez seu coração parar. Sua mãe nunca esteve morta. Clara! Ela está aqui! O impacto das palavras cortou através do caos, como uma facada no escuro. A expressão de Clara se transformou em confusão absoluta. O quê? Como? O mundo girou à sua volta. Mais uma figura apareceu do nada. Uma mulher parecida com Clara, mas com uma presença dominadora que cortava o ar. Clara, eu estou aqui! Era a mãe dela. O olhar de Clara se transformou em um misto de alegria e pavor. Rafael ficou paralisado. Essa mulher, que todos acreditavam estar morta, agora surgia como uma tempestade. Você a abandonou! Gritou a mãe de Clara para o pai. Agora você não pode mais controlá-la. O tumulto era quase ensurdecedor. As palavras eram pedras atiradas na água, criando ondas de choque em todos os presentes. Santiago, que estava ferido, tentou se levantar. Clara, fique longe dele! Ele se contorcia, a dor cravada em seu olhar. Mas a revelação da mãe só intensificou o conflito. Você não pode confiar nela, ele disse, desesperado. Ela é parte do problema. E naquele momento crucial, o pai de Clara se virou furioso. Você realmente acha que a sua lealdade vale mais do que o meu controle sobre nossa família? Você não sabe quem realmente somos. A tensão explodiu como fogos de artifício. Rafael sentiu um frio que subia pelas pernas. Quem eram essas pessoas? Com um gesto rápido, o pai novamente puxou a arma. O estalo de metal ressonava com uma frequência de morte. Clara gritou: "Não, pare!" O mundo parecia girar em câmera lenta. O disparo ecoou, mas não era sobre Clara. A bala alcançou a mãe. Ela caiu, o corpo deslizando para o chão, um golpe mortal. A cena era uma pintura de horror. Rafael ficou chocado, incapaz de processar o que acabara de ver. Clara gritou, mas o som se perdeu em meio à realidade desmoronando ao redor deles. A fumaça e os gritos tornaram-se um borrão enervante. Ele estava cercado por segredos e mentiras, e o que via era muito mais do que um amor mal compreendido. Não, mãe! Clara se jogou ao lado da mulher, os olhos cheios de lágrimas. A urgência era palpável. Rafael queria ajudar, mas seu corpo estava preso. Por que tudo isso, Clara? O que está acontecendo? Ele sussurrou, a dor apertando seu peito. Mas no momento em que ela estava prestes a explicar, a mulher levantou a mão, com um olhar diferente. Eles não sabem, não entendem. E essas palavras ecoaram como um aviso. O que mais estava escondido? O que mais essa família não tinha contado? Rafael sentiu que o mundo estava à beira de um colapso. E enquanto tudo se desenrolava, a única certeza que restava era que nada seria como antes. A pergunta pairava no ar. Que outros segredos seriam revelados? Enquanto Clara se agachava ao lado da mãe. Ferida!
O desespero em sua voz ecoava no ar pesado. Não, não, não! Mãe! Os olhos dela brilhavam com lágrimas, misturando dor e raiva. O pai de Clara, agora revelado como o verdadeiro monstro, riu de forma cruel. Um riso que cortou o silêncio como uma faca. Você realmente achou que poderia escapar de mim? Rafael ficou paralisado, o coração batendo descontrolado. Clara, a gente precisa sair daqui! Ele tentava pensar, procurar uma saída, mas cada movimento dos homens parecia cercá-los mais. O cheiro de pólvora e medo preenchia o ar. A verdade sobre Clara, sobre sua família, estava se desdobrando em uma velocidade impressionante. Ele não sabia em quem confiar, a não ser nela. Santiago, caído no chão, tentou se levantar. A expressão dele era uma mistura de dor e desespero. Clara, me escute! Ele não é quem você pensa! As vozes sobrepostas criaram um caos insuportável, enquanto as sirenes se aproximavam, crescendo como um lamento distante. As luzes da cidade piscavam, iluminando as expressões apavoradas, os olhares vazios dos homens. Cada segundo parecia uma eternidade. Fique longe dela! Rafael gritou, se movendo para proteger Clara. Mas antes que ele pudesse chegar até lá, o pai dela avançou, a arma ainda em punho. Você não vai tocar nela! O tom de Rafael era firme, mas havia um tremor de medo. A adrenalina tomava conta dele, e ele estava decidido a proteger Clara a qualquer custo. E foi nesse momento que algo aconteceu. A mãe de Clara, respirando com dificuldade, olhou profundamente nos olhos da filha. Você é mais forte, Clara! Não deixe que ele te controle! As palavras eram como um eco esperançoso em meio ao desespero. Algo no olhar de Clara mudou. Uma onda de determinação encheu sua expressão. Pai, eu não sou sua propriedade. Eu não sou mais a sua boneca. Clara gritou, a voz forte e destemida. O pai pareceu hesitar, a raiva se transformando em confusão. A oportunidade estava diante deles. Rafael agora! A urgência na voz dela uniu todos. Ele tomou a mão dela e a puxou, correndo com ela em direção à saída. Santiago, ainda tentando se levantar, gritou. Vão! Não olhem para trás! O pai começou a disparar a arma, os tiros ecoando na noite. Mas a adrenalina os impulsionava. Rafael e Clara correram, seguindo o fluxo do instinto, sem olhar para trás. Quando finalmente chegaram a um beco, ofegantes em choque, Clara se virou para Rafael. Você me salvou, ela sussurrou, a gratidão misturada com o medo do que haviam deixado para trás. Rafael apenas balançou a cabeça, seu coração batendo forte. Ainda não estamos seguros. Precisamos nos esconder. E era verdade. O som da sirene se aproximava rapidamente, mas o que ocupava a mente de Rafael era o que tinha acabado de acontecer. Clara, fugida, envolta em segredos, e agora um novo laço revelado com a mãe dela. A relação deles era muito mais complexa do que ele tinha imaginado. Ele segurou a mão dela com mais força, buscando a conexão que havia surgido entre eles. Havia um futuro, mas ainda não era claro. Você é realmente forte, Clara. Vamos descobrir tudo isso juntos, ele disse, as palavras soltas num fio de esperança. Mas havia uma pergunta pairando no ar. O que eles fariam agora? Clara acenou, ainda tremendo. Vamos precisar de ajuda. Alguém me prometeu que me ajudaria a enfrentar meu pai.
Rafael sabia que aquele alguém poderia ser a chave. A história deles ainda estava longe de terminar. E antes que eles pudessem respirar fundo, uma luz ofuscante se aproximou do beco. Uma nova reviravolta estava a caminho. Por isso, eu preciso falar com você. Se você está gostando dessa história, não pode perder a continuação e os próximos episódios. Então se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhuma atualização. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais histórias como essa. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer essa reviravolta. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal, fazendo todas essas ações. Vamos juntos manter essa comunidade viva e cheia de histórias incríveis.